Obrigado, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os vereadores e vereadoras desta casa, na pessoa do presidente Sorabner, ao público presente, a você que está assistindo à TV Câmara. E cumprimentar também ao nosso campeão paralímpico, o Antônio Leme, o Tó. Como o presidente falou, meu nome é Valdir de Paula Bicudo, sou filho desta cidade, sou casado com Vanilda de Souza Neves, que está me acompanhando, está aqui, e tenho 2 filhas. Atualmente sou o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que carinhosamente nós abreviamos como CMPD. E em nome do CMPD de Jacareí, eu queria agradecer ao espaço que essa casa deu para estar usando a tribuna, para poder deixar registrado aqui a nossa homenagem à Semana da Pessoa com Deficiência. E para celebrar essa semana, eu gostaria de passar rapidamente sobre a luta das pessoas com deficiência e como que a sociedade e a história tratou a pessoa com deficiência. A humanidade, ela sempre focou na pessoa com deficiência, mas na sua deficiência e na sua anomalia. Nos próximos anos, a deficiência ela vai estar bem mais, ela vai estar com uma incidência muito alta na população. Inclusive, a ONU ela fez um alerta em 2011 que ela fala que se não aprendermos a conviver e a lutar pelas pessoas com deficiência, enquanto somos os denominados pessoas sem deficiência, isto poderá reverter numa situação em que teremos que enfrentar vestido numa outra condição. A sociedade em que vivemos, ela é dinâmica, ela se molda de acordo com a população da época. Por exemplo, na época primitiva, em que o homem tinha que lutar e ficar mudando, ele lutava pela sobrevivência. Mas a pessoa com deficiência nessa época, ela já era deixada à margem, já era excluída. Quando a sociedade ela desenvolveu a escrita e a agricultura, já teve uma condição um pouco melhor para a pessoa com deficiência. Ela não precisava ficar se locomovendo, a comida estava perto. Mas com o estabelecimento da população em determinado local, começou a ter que tomar, eles tiveram que começar a proteger o local onde eles moravam. Aí apareceu a força militar. O que aconteceu? No caso de Esparta, por exemplo, a cultura lá eram eles pegarem as crianças deficientes e jogarem num depósito, deixavam morrer, tá? Vem também o exemplo de Roma, na época dos guardas lá. Roma pegava as pessoas com deficiência, criança, e deixava nos esgotos ou nas ruas, não dava um suporte, tá? A gente pode pegar também, saindo do passado, vindo um pouco para a era moderna, onde a gente pega, por exemplo, o Hitler, que praticou a eugenia. Inclusive, tinha até um cartaz dele, em que ele colocava quanto que custava manter uma pessoa com deficiência. Era mais fácil ele matar. Voltando essa história agora para o Brasil, no século XVII, tem registrado na biblioteca um pedido do governador do Rio de Janeiro, Antônio Paz de Sande, tá, para o rei de Portugal, pedindo que ele tomasse providência contra atos desumanos que era praticado contra a pessoa com deficiência. Quais eram esses atos? Eles pegavam as crianças e deixavam à rua ou nos esgotos. Essas crianças ou eram comidas por animais, ou cachorro, morriam de sede e fome. Voltar na época de Roma, os pais daquela época que tinham um filho com deficiência, eles abandonavam a criança porque senão eles eram taxados no patrimônio deles.
E eles, o que eles faziam? Eles colocavam à margem das pistas, quando passava uma outra família, eles poderiam ficar sensibilizados? Não, eles pegavam uma criança, cuidavam, por quê? Mais para frente, forçavam a criança a pedir esmola ou eles vendiam para o circo. Isso que eu estou falando é história, registrado. Nós temos também um livro de Victor Hugo, no qual ele fala de um deficiente que mora numa igreja, numa catedral, Corcunda de Notre Dame. Vamos voltando mais um pouco, mais próximo da nossa época, tá? Vamos pegar o caso de Barbacena, colônia, hospital, escola, 60 mil pessoas mortas, deficiente, fora o comércio dos corpos dessas pessoas que eram vendidos para as escolas de medicina. Segundo o IBGE, eles usavam um índice que era 10% da população tinha algum tipo de deficiência. Aí ficou 14%, tentaram mudar, tentaram atualizar para 7%. Mas eu vou pegar a média, 10%. 10% da população tem alguma deficiência. Eu vou puxar para a realidade de Jacareí. 230 mil habitantes, 10%, 23 mil. 23 mil, vamos colocar no âmbito da família que vive essa realidade da deficiência, um pai e uma mãe. Multiplicamos por 3, dá 66 mil pessoas. É 1/3 da população de Jacareí que tem essa realidade. Como que Jacareí olhou no passado, ou como que a cidade de Jacareí, ou mesmo essa casa, olhou a população da pessoa com deficiência. Em 96, esta casa, ela criou a Lei 3.851, que ela cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E eu reforço, 96. 2006, saiu a Convenção Mundial da Pessoa com Deficiência. E em 2015, saiu a Lei Brasileira de Inclusão. O que eu gostaria de destacar? 96 para 2006 são 10 anos. Jacareí e esta casa olhou 10 anos antes a população de Jacareí. Parabéns. E depois, como que foi essa caminhada da cidade e da casa? Eu gostaria de me permite contar uma história que aconteceu com Jesus. Tá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ali fala da cura da mão de uma pessoa atrofiada. A pessoa tem uma mão atrofiada. Simplificando é assim: Jesus ele entra na sinagoga, no canto à margem tem a pessoa com deficiência, já tem umas pessoas esperando Jesus para poder julgá-lo. O que Jesus faz? Jesus olha para a pessoa com deficiência e chama. Ele usa uma frase assim: vem para o meio. Tem o decorrer da história, ele cura a mão da pessoa, mas eu não queria me atentar a isso. O que eu gostaria era de deixar o exemplo de Jesus para a gente. Ele chama a pessoa, ele inclui a pessoa, chama para o meio, ele pratica a inclusão. A pessoa tem que tomar iniciativa também, ela tem que tomar posse da inclusão. E a pessoa vai para o meio, que a cura acontece ali. Se a pessoa com deficiência, ela não tomar posse do que de direito é seu, a gente não vai conseguir muitos avanços. Esta semana, nós estamos na Semana da Mobilidade Urbana. Teve uma palestra que estava refletindo cidade inteligente. Uma cidade que procura aproximar cada vez mais as pessoas. É uma cidade projetada para o ser humano e não para os carros. Mas eu acho que o termo poderia incluir cidade inteligente e inclusiva. Se a gente não promover a inclusão, vai ficar uma parcela da população, 1/3 da população, não desfrutando da cidade inteligente. O Conselho Municipal da Pessoa, aqui eu faço uma alegoria, ele é um motorista de um carro.
Se a pessoa com deficiência, ele não, e a pessoa com deficiência é o passageiro, se a pessoa com deficiência não falar o destino e o trajeto, quem está dirigindo o carro vai conduzir da melhor maneira possível, mas não vai estar refletindo o que a pessoa quer. E o que eu proponho para esta casa? Além de estar agradecendo o espaço aberto, é que esta casa se una a gente a dirigir esse carro. A gente gostaria de estar somando forças para poder estar defendendo a causa da pessoa com deficiência, mas principalmente que a pessoa com deficiência venha conhecer o conselho e o que o conselho está fazendo. Nós gostaríamos de estar olhando nos olhos dessa pessoa e estar conversando, um contato mais humano. Deixo aqui meus agradecimentos a esta casa, ao presidente, ao espaço cedido, e um convite também à população que nos assiste, que em celebração ou comemoração ao dia 21/9, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, nós estaremos passando um filme na Sala Mário Lago, que é o Extraordinário, e estaremos fazendo uma roda de conversa. E o lema do conselho é: nada sobre nós sem nós. Obrigado.